Salve, salve, galera! Vamos para mais uma aula de eletricidade básica. Então, vamos lá? De olho na tela. Bom, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre equipamentos, escala e aterramento, tá bom? Vamos fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada lá? Nós falamos de um equipamento que tem múltiplas funções. Multímetro, tá? Multímetro. Por que o multímetro? Dentro do multímetro, você vai ter a medida de volts, voltímetro. Dentro do multímetro, você vai ter a medida de ampere, o amperímetro. Eu disse para você tomar muito cuidado, tá bom? Não pode cometer a loucura de querer medir corrente, colocando simplesmente... Se você tiver um jacarezinho para colar nos bornes aí, pode ser até seguro. Mas prefira o medidor de alicate. Nós conversamos sobre ele na aula passada, se você lembra, ó. Nós falamos sobre esse cara. Prefira aquele que você só deixa o fio aqui no meio, tá? O fio tá aqui no meio. Então, o fio tá passando aqui, tá lá o fio, ó. Tá passando aqui o fio e você põe o coisa lá no meio. Se você quiser conectar as ponteiras, é arriscado para medir amperes, tá bom? Então, vamos lá. Aí nós temos o ohmímetro, que mede resistência elétrica, né? Ohmímetro. E aí nós temos medidor de continuidade, tá? Medidor de continuidade. Bom, o que é isso? Também é o cara que mede o diodo, vê se o diodo existe, se ele está funcionando, se não está aberto, está estragado. É que mede, por exemplo, contato de bobina, contato de motor. Se você quiser medir uma fonte de um computador para saber se ela está funcionando, se não colou as placas, enfim. Medidor de continuidade. Eu vou medir continuidade com vocês. Vamos lá. Regras. Voltímetro. Precisa estar em paralelo, tá bom? Amperímetro, em série. Isso que é perigoso. O ohmímetro, o circuito tem que estar aberto. Se tiver corrente, pode dar diferença. Se o circuito está funcionando, você vai medir a resistência, você vai talvez perceber uma diferença, uma variação aí. Por quê? Porque quando você encostar na resistência, pode ser que a resistência interna, a corrente muda de direção. Então, circuito aberto, tá? E aqui é para verificar se tem placa colada, se tem... Aqui, ó. Já sei. Vou colocar aqui, ó. Verificar curto-circuito ou quebra. Fio quebrado e etc. Medida de continuidade. Tudo bem? Agora, uma coisa que é importante que você saiba, e a gente precisa representar aqui, é o que nós chamamos de escala e fundo de escala. Olha, mais uma vez, toma cuidado. Quando você vai medir o voltímetro assim, tá? Chama voltímetro de tensão alternada, na verdade, com corrente alternada aí, você tem que tomar cuidado, porque esse é aquele que a gente mede, entre aspas, aí, na tomada. A energia que vem da tomada da sua casa, ela vem alternada. Então, se você colocar o voltímetro lá, tem que lembrar de colocar ele no modo alternado. Então, normalmente, o que você mede? 220 volts ou 127 volts. Se for um voltímetro normal, né? Por quê? Porque, professor, eu posso medir 380 volts. Posso medir até 400 e pouco, tá? Pode medir até 474, enfim. Por isso que a escala do voltímetro vai até 600, vai até essa margem. Bom, e o contínuo? Voltímetro contínuo. Ele vai medir pequenas tensões. Por exemplo, 1,5 volt, 2 volts, 3 volts, pilha, tá bom? 5 volts, fonte de computador, 12 volts, 5 volts. A fonte é controladinha, ela nem vai variar, tá bom? 12 volts, 24 volts. Acima disso, já acho muito. Embora a escala vá até 200 volts.
dependendo, para pegar uma fonte de saída do computador aí, ela pode ter uma tensão alta. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou abrir uma tela em branco. Melhor que isso. Vou colocar uma tela aqui para ficar armazenadozinho para vocês aqui. Tem. O que a gente chama de escala? Escala é quando você tem aqui, ó, a deflexão dessa agulha, ela vai até nesse limite. Vamos imaginar, aqui, com esse aparelho, você vai medir uma tensão que é superior a 500. Ele não vai, não chega. Se a tensão é 650 volts, como é que você mede se o limite é 500? Pensa o seguinte comigo. Vamos imaginar que você está em um carro 1.0, que o limite de velocidade é 180. Como é que você pensa em correr a 220 por hora? Um carro não foi projetado para isso. Só que nós temos um problema. Nós temos um problema que é o problema de você queimar ou você estragar o equipamento, tá? Por isso nós temos aí uma teoria chamada de fundo de escala. Atenção, você que vai usar o voltímetro, você precisa estar muito atento a isso. Exemplo, eu quero medir uma tomada. Eu não sei se ela é 110 ou 220. Então, por questões de operação, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar o meu voltímetro na maior escala possível. Se lá, no meu caso, o meu voltímetro aqui, ó, o meu voltímetro aqui que eu tenho para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar a figurinha deles. O meu voltímetro aqui, ele tem, no máximo, vou colocar agora aqui para vocês, ó. Aí, ó, ele aqui, ó, meu voltímetro aqui, ó. A escala dele, tá vendo? No contínuo, olha lá, ó, é de 600 e 200, tá vendo? O V com a ondinha. Se eu não sei se a tomada é 110 ou 220, eu coloco ela em 600. Se aparecer 100 e poucos, eu volto a escala para ficar mais preciso, tá? Quanto mais próximo é o fundo de escala, mais precisa é a medida. Eu quero medir uma pilha. Ela tem 1,5 volt. Se eu colocar em 20, vai ficar muito grande. Talvez a medida saia imprecisa. Então, se eu colocar em 2 aqui, ó, vai sair muito mais precisa que o padrão. Certinho? Então, é isso aí que eu quero que você entenda. Beleza? Então tá. Pensando nisso, vamos lá. Fundo de escala. Você vai medir uma tensão, de 22 volts contínuo. 22 volts contínuo. Qual fundo de escala você pode usar? No meu caso aqui, ó, eu tenho, ó, meu voltímetro tem 2, 20, 200, 600. Será que com 20 ele pega? Pega, mais ou menos, mas pode dar erro. O 200 vai ficar longe, mas seria o mais correto. Agora, se você colocar de 2 volts, o limite é 2. Está medindo 22? Concorda que está muito fora da escala? Você pode queimar o equipamento. Se for tensão alternada, queima mesmo. Puf, então dá a porrada. Porque a corrente que vem é muito forte. Lembrando, é a corrente que vai andar, que vai dar essas diferenças todas aí para você medir. Tudo bem? Então, você entendeu a escala? Se você está medindo uma coisa, tem que colocar, por exemplo, eu vou medir resistência. Eu não sei qual é a resistência a ser medida. Eu vou colocar o meu... Aí, ó. Tá aqui meu aparelho. Eu não sei qual é a resistência a ser medida. Eu tenho aqui, ó. 2 mega, 200K, 20K, 2K e 200 ohms. São essas as resistências que meu aparelho mede. O que você acha? Se eu não sei, eu posso começar... Tanto faz, tá? Aqui não tem como você queimar. Aqui você não queima o equipamento, medindo resistência. Ó, não... por exemplo, se o circuito está ligado, em desligar o circuito, você tem uma medida correta, hein? Para medir ohms, o circuito tem que estar desligado, tá? Porque se ele estiver fechado, o circuito está fechado, passando corrente, você pode ter alterações da medida. Então tá, se eu não sei, eu posso começar da menor. Se eu começar da maior, vamos imaginar que eu estou medindo, vamos imaginar que eu esteja medindo 800 ohms. Eu começo com 2 mega. 2 mega é 2 milhões. Gente, imagina que 2 milhões
Imagina 2 milhões. Você quer medir um cara que só tem 800. É muito pequenininho, ele não vai aparecer nada, ele vai ficar zerado. Pensa assim, não tem resistência nenhuma. Você vai pensar assim, tá quebrado. Não. Aí você pega e diminui a escala. De 2 megas, você vem para 200K, 200 mil. 800, eu também creio que não vai aparecer nada. Aí você diminui a escala, vem para 20 mil. 820 mil, capaz de começar a aparecer alguma coisa. Aí quando você colocar na de 2K, aqui é 200K, tá? Lá na escala, 2K, esse K é de 1000. Quando você colocar lá na de 2K, que é 2000, você concorda que 800 para 2000 é uma escala boa? É uma escala boa. Tá certo? É quase a metade. Então ele vai aparecer e a medida vai ser precisa, vai ser bonitinha. Talvez pode ser 768, talvez possa ser 803. Aí ele consegue perceber isso. Mas se você colocar de 200, ele vai dar uma medida errada. Por quê? Porque ele só mede até 200, você quer medir 800. Por isso que é importante a gente estudar a escala e o fundo de escala. Para você entender o parâmetro da medida. Ok? Ótimo. Presta atenção em mais uma coisa. Medida de continuidade aqui, ó. Para saber se o fio tá... Olha só, a gente vai pegar aqui um circuito, tá? Vou apagar isso aqui. Já pegar aqui um circuito. Eu vou fazer na prática com você, tá? Vou pegar aqui um circuito. E aqui eu tenho... Pode ser uma fonte. E se aqui era para ter... Eu quero saber só o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tem aqui a tomada. Aí eu coloquei um fio aqui. E eu tenho aqui, sei lá, a minha extensão. Porque tem uma extensão, igual essa que eu vou pôr aqui para vocês. Então eu tenho aqui as extensões. Eu quero saber se esse fio tá chegando aqui certinho, tá chegando aqui certinho, tá chegando aqui certinho, e esse fio aqui da extensão tá chegando aqui certinho, tá chegando aqui certinho, tá chegando aqui certinho. Quando eu meço continuidade, ele faz um bip, ele dá um apitozinho. Então se eu colocar a ponta de prova aqui e colocar a ponta de prova, tem que tirar da tomada, viu? Pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, vou fazer que essa aqui é só a extensão, só para saber se esse fiozinho pode ir na tomada ou não. Lá. Se eu colocar a ponta de prova aqui e a ponta de prova aqui, significa que se tiver continuidade, ele vai apitar e falar assim, ó, você está encostando uma na outra. Agora, se eu colocar a ponta de prova em cima e a outra ponta de prova embaixo, ele não tem que fazer nada. Ele não tem que apitar, não tem que fazer nada. Por quê? Se apitar, você coloca em uma e coloca na outra. E apita significa que ele está curto-circuitado. Ou seja, que alguma dessas coisas aqui, ó, tá junto. Você juntou esses fios de alguma forma. Então, se você coloca em uma tomada, na outra, tá aqui o fio, ó. Tá aqui o fio lá na frente. Você coloca a ponta de prova aqui e aqui, ele não tem que fazer nada, porque não tem continuidade. Você coloca aqui e aqui, tem que apitar. Agora, se você coloca aqui e depois coloca aqui e ele apita, significa que tem alguma coisa que juntou essas coisas. Curto-circuitou, queimou o fio e juntou o positivo e o negativo. É para isso que serve essas medidas. Vamos fazer isso na prática para você entender. Tá bom? Vamos fazer isso na prática para você visualizar esse processo. Então eu vou mudar aqui para o nosso voltímetro e deixa eu tirar essa tela daqui para ficar mais bonitinho. Ó, mudar aqui para o nosso voltímetro, tá? Aqui eu vou colocar, olha, primeiro vamos medir então continuidade, ó, vou colocar ele aqui, tá bom? Vou colocar ele aqui no processo de continuidade, aqui, ó. Se eu pegar as duas pontas de prova, aqui, ó, encostar uma na outra, ó, gente, aqui, ó, aqui, esse 10 é para medir corrente. A gente não vai usar. Aqui, ó, tá vendo? V de tensão, o ohm de resistência e o miliampere de corrente, tá? Então, tem gente que fala, tem pau preto aqui, o vermelho aqui, tanto faz, cara. Tanto faz mesmo. Você não pode colocar aqui, onde mede corrente, que não vai medir nada. Então, se eu encostar um no outro, ó,
Tá vendo? Ele apitou. Ele tá dizendo, curto-circuitou. Beleza? Beleza. Eu vou pegar aqui uma extensão. Essa extensão aqui é uma extensão da minha mãe e minha mãe disse que ela não está funcionando, tá? Minha mãe alega que ela não funciona. Será? Vamos tentar medir, ó. Tá aqui a extensão e a ponta dela. Então o que eu tenho que fazer? Ó, tá lá na ponta de prova. Ó, colocar aqui e aqui. Se apitar significa curto-circuito. Se apitar, tá curto-circuitado. Não apitou. Vou colocar aqui, tá? E vou colocar aqui. Apitou. Significa que esse cara tá ligado com esse buraco, tá funcionando. Vou continuar aqui, vou colocar no próximo. Ó. Opa, apitou. Opa, apitou. Então, mãe, olha só. Desse lado aqui, esse pino corresponde a esses 3 pinos e tá ligado, tá certo? Vamos ver o próximo pino? Colocar aqui, vou colocar aqui nesse buraco, ó. Opa, não apitou. Aqui nesse buraco, ó. Opa, não apitou. Opa, também não apitou, ó, não apitou. Ah, significa o quê? Significa o quê? Que possivelmente esteja quebrado aqui, quebrou o fio aqui, certo? Ou quebrou o fio aqui, que é o mais provável. Tá certo? É para isso que serve essa medida de continuidade. Então, eu sei que essa extensão está com defeito, por quê? Porque não está curto-circuitado, ou seja, quando eu coloco, ó, eu coloco aqui em uma ponta, ó, coloco aqui em uma ponta. Coloco aqui, não apita e não apita. Coloca aqui, ó, aqui não apita e aqui apita. Certo? Ou seja, está quebrada, não está curto-circuitada. Eu vou ter que encontrar onde está quebrado, vou desmontar ela, vou cortar aqui, né, para saber onde que está. Professor, tem como saber exatamente onde está quebrado? É só se você fosse medindo trecho a trecho do fio, né? Não faz sentido você descascar toda ela. Sempre quebra aqui nesse ponto ou aqui nesse ponto. É o que eu vou fazer. Eu vou desmontar e vou cortar aqui. Bom, ok. O que a gente vai fazer agora? Eu peguei uma fonte do meu notebook. Coloquei ele para a gente poder medir, tá? E peguei aqui uma pilha, ó. Essa pilha, vocês conseguem ver, ela tem 1,5 volt, tá? 1,5 volt. Ela não foca, né? Olha lá, ela é 1,5 volt. Então me ajuda, é alternado ou contínuo? Contínuo, pilha, né? Então vou voltar para cá, ó. Tem 1,5 volt. Qual o fundo de escala que eu vou usar? 2, tá certo? Ó, de novo, ó. Ajuda aí. Tá aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? É contínuo. Opa. É contínuo. Contínuo. E a pilha é 1,5 volt. Vou colocar aqui no 2, então. Bacana? Bacana. Vamos lá. Tá aqui. Coloquei no 2. E aí, ó, galera, se você fosse medir alternado, você não pode ficar aqui, ó. Coloca a ponta de prova aqui e segura com o dedo, tá? Você vai levar um choque. Como é que essa pilha aqui é 1,5 volt? Não dá nada. Então eu posso colocar aqui, ó lá. Tá vendo? Deu 1 volt. Professor, deu negativo. Por quê? Porque as pontas são invertidas. Né? É só inverter aqui, ó. Só colocar o preto aqui para cima, ó. Essa ponta para cima, tá certo? E esse aqui para baixo, ó lá, ó. Tá saindo da escala. Vou segurar aqui. Vou fazer bonitinho, né, Bruno? Fazer bonitinho, ó. Agora. Ó. Não sei se a pilha cansou. Ó, o que a gente pode fazer é abrir essa pilha aqui, ó. Essa é uma pilha bolachinha. Ela tem 3 volts, tá? É uma pilha de 3 volts. Tá vendo aqui, ó? Uma pilhazinha de 3 volts. Tá? Como é uma pilha de 3 volts... Que droga de câmera, hein? Vamos mudar, você consegue ver, ó. 3 volts. Acho que essa aqui é 4K, ó. 3 volts, tá vendo? 3 volts. Então eu vou pegar
Com 2 volts ele mede? Mede, mas o ideal seria medir com 20. Aí aqui, ó, vou medir aqui embaixo. Olha lá. Ah, deu menos 3, professor. Só inverter as pontas. Só inverter as pontas. Ó. Vou colocar aqui para você enxergar. Ó. Olha lá. 3,27, tá vendo? Você não tá vendo o pontinho, mas tá dando 3,27. E aqui, não sei se você consegue enxergar, ó, ele coloca um fundo de escala de 20. Ele tá colocando o fundo de escala aqui para você. Se eu colocar 2, ele vai medir? Vai medir, ó. Olha o erro que ele dá, tá vendo? É 3 volts, eu tô tentando medir 2. Não dá, Bruno. Agora, quando eu coloco 20, olha lá, ó. Bonitinho. Tá vendo? As duas pilhas, ó. Essa aqui tá até mais forte, ó. 3,20 volts. Você entende a diferença do fundo de escala? Quer dizer, quando eu voltei pro 2, ele não mediu. Por quê? Porque sua média até 2 você quer medir 3. Na verdade, era 3 volts e um pouquinho. Entendi. Se eu colocar 200, olha só, 200. Ó, 0, 3,2. E se eu colocar 600? Tá vendo? 0,03. O fundo de escala fica muito grande, olha lá. Certo? Ótimo. Agora eu vou medir a fonte do computador, ó. Tá na tomada. A fonte controla a saída. Presta atenção. É alternado ou contínuo? Contínuo. Corrente que vem para dentro do computador é contínuo. Se você fosse meter isso aqui na tomada, fosse meter essa ponta de prova na tomada, você ia ter que colocar aqui no alternado, tá? Então vamos lá. Vou começar com 200. Eu não sei o quanto que sai aqui. Então eu vou colocar, ó. Porque aqui dentro, galera, porque aqui dentro desse buraquinho, a ponta de prova tem que encostar lá no positivo. Então eu vou dar uma forçada na barra aqui, tá? Vou dar uma afundada aí. Deu uma afundada, ó. Agora, vou segurar aqui, ó, para você ver a medida, ó. Ó, tá dando 19,1, tá? 19,1 volts, ó. 19,1 volts. Eu vou mudar a escala para 20. Mudar a escala para 20, ó. Aí, ó, deu 19,22 agora. Agora deu bem mais preciso. Tá vendo aí? Um pouco da variação é porque minha mão tá próxima. Pessoal, eu tô encostando aqui, eu tô assim, muito negligente, porque nós estamos medindo tensão contínua, tá? Estamos medindo pilha, bateria, fonte de computador. Se fosse alternado e se fosse corrente, nem pensar, tá? Nem pensar. Bacaninha? Ok. Aí, ó, já deu uma encostadinha, já deu um tic-tac em mim aqui. Vou tirar essa ponta de prova daqui. Pronto, papai. Ó, aqui tem uma porta USB do computador. Você consegue ver, ó. Ele tá ligado, tá? Ele tá ligado. E eu vou tentar medir a tensão nele, então. Normalmente, essa porta USB ela é 5 volts. Então, eu vou colocar aqui a ponta de prova. Tá? Vamos ver quanto é que ele sai aqui, ó. Vamos ver se você consegue enxergar melhor assim, né? Ó, coloquei aqui a ponta, coloquei a outra. Ó, 4,9, 5 volts tem que ser. É a porta USB, ó. Essa aqui também, ó. Opa. Ó, 4,96, 5 volts. Tá vendo? 5 volts. Exatamente, que é o que essa porta USB aqui do computador tem que medir. Tudo bem? Então, pessoal, para você entender as unidades de medida, entender as medidas aí, a gente fez um pouco dessa demonstração. Lembrar sempre de desligar o voltímetro, hein? Senão ele fica comendo sua pilha aí até zicar com tudo. Então, você viu aí, a gente não trouxe nenhum resistor, mas você poderia medir. Só para você ter uma ideia, que dá para a gente medir com um resistor. Peguei um alicatezinho, um alicate qualquer aqui, ó. Vou colocar aqui para você ver, ó. Peguei esse alicate aqui, só para você entender. Medida de continuidade, ó. Medida de continuidade. Tá aqui, ó. Eu peguei, ó. Concorda comigo que desse ponto do alicate até esse ponto do alicate é o mesmo material, ó. Olha, ele apita, ó. E se eu colocar aqui?
Porque eles estão ligados. Então, ele está curto-circuitado. Tá vendo? Em tudo quanto é ponto que você liga, é um alicate só. Beleza? A mesma coisa seria com esse aqui. Só para você entender medida de continuidade aí, para você testar fio. Cuidado, você não vai medir continuidade de fio, o fio tá energizado, porque aí você tá doidão, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas medidas, beleza? Muito cuidado com esses modos de operação, com essas ações que você vai fazer, porque isso faz muita diferença aí na hora de medir. A escala, a ação. Eu não recomendo você medir corrente, mas quando voltar, sabe que eu recomendo que você faça? Liga a fonte na tomada, a fonte do computador. Pede para o professor no laboratório ligar a fonte do computador na tomada e você vai medir tensão contínua. A saída da fonte, ela é controlada, contínua. Você vai ver que ela não vai variar nada. Ela tem saída de 5 volts, de 12 volts. Você tem que achar isso aí. Sua tarefa é achar isso aí. Depois você pode pedir, com a orientação do professor, coloca na tensão alternada e mede na tomada, tá bom? Mede a tomada. Você vai perceber que é super tranquilo. É só você não encostar deixar encostar, você não encostar nele, porque você vai tomar choque, porque a corrente vai circular e você vai ser eletrocutado. Beleza? Qual o problema da fonte? Tem que tomar só um cuidado com a fonte, porque a fonte, se ela estiver carregando muita energia, você pode, ao encostar, receber uma descarga, que é quando você encosta no computador, chamamos de aterramento. Tá certo? Por quê? Porque às vezes o negócio tem 3 pontas, a tomada tem 3 pontas. Deixa eu pegar aqui para você. A tomada tem 3 pontas, você pega e corta o terra. O aterramento é para que aquela sobra de elétrons ela desça embora. O que você faz geralmente em empresas para fazer aterramento para tomadas em uma residência? Não é aterramento com para-raio, não. É aterramento para tomada. Você vai aterrar as hastes. Beleza? Eu vou colocar aqui então mais uma tela. Ó. Numa casa, o aterramento de uma residência, ele ocorre quando você faz uma malha, tá? De 3 barras. Tem gente que coloca uma e acha que aquilo está funcionando. Beleza, ajuda a eliminar energia. Mas se você for usar 1, 2, 3 computadores, faça um aterramento em malha, tá bom? Com uma distância de pelo menos 3 metros cada uma, ou em triângulo, assim, ó. Aquelas hastes de cobre de 2,40, aqui é uma haste de cobre, tá? Uma haste de cobre de 2,40 m, que você vai enfiar ela no solo, vai deixar só uma pontinha, e depois você vai emendar aqui o fio na outra haste e na outra haste. Então, que vem lá da tomada, que vem lá da tomadinha, da terceira ponta, né? É esse cara aqui. Então, você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, ó. Não vai fazer 2 aterramentos, pelo amor de Deus. Para que serve o aterramento? Para o excesso de energia ir embora ali pro terra, beleza? Lembrando, na aula de eletrização, é o elétron quem anda. Então nós temos aqui um corpo eletrizado negativamente. O que isso significa? Que ele tem mais elétrons que prótons. Não é que ele só tem elétrons, não existe isso na natureza. Então, quando você aterra, né, o excesso de elétrons, ele desce, o excesso de elétrons desce, e aí você vai ter aqui, ó, uma carga neutra, porque significa que tem elétron e próton, elétron e próton, elétron e próton, elétron e próton. Tudo bem? O excesso, o que tinha em excesso, desceu. Opa, isso aqui aterrou, desceu. Tchau, obrigado. Bacana? De novo, se o corpo tem excesso de prótons, quando você aterra, então aqui ó, o elétron desce. O elétron desce. Quando você aterra, você tem o que? O elétron subindo. Para o quê? Para equilibrar a carga. É para isso que serve o aterramento, para manter o corpo neutro, para não te dar choque.
Quando você trabalha com equipamento eletrônico, você usa aquela pulseirinha de... lembra quando você coça o cabelo? No meu caso não tem como, né? Coçar o cabelo, você passa em algum pano, em algum algodão, você fica com uma carga elétrica no corpo. Se você encostar em um equipamento, você vai mexer com uma placa de computador, vai pegar na memória, você pode queimar o componente. Sua energia pode ser tão forte que quando encosta em alguém dá choque, você imagina um componente. É por isso que a gente usa aquela pulseirinha de estática. Quando a sua mão ganha aquela quantidade de carga elétrica, ela vai embora pela pulseirinha que está aterrada. Não é só pôr a pulseirinha, não. A pulseirinha está encostada, tá ok? Né? Dentro de um padrão que está aterrado. Beleza? Você vai ter aí um vídeo para você entender sobre aterramento. Leia o material também, tá certo? Então eu fico por aqui. Espero que você consiga, né, na volta, usar o laboratório, usar o multímetro, usar de maneira certa, cuidar para você não queimar, medir tomada, tem que ser alternado e tem que estar no fundo de escala correto. No contínuo, você normalmente se errar o fundo de escala, ele só não mede, mas ele não queima o aparelho. E corrente, pelo amor de Deus, né? Peça muita orientação para tentar, se você quiser medir corrente, o que eu não recomendo fazer, ou com um alicate ou com o multímetro que tem o alicatezinho para medir por campo. Tudo bem? Muito obrigado até aqui. Foi um enorme prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e valeu!